Se você. Aqui está. Cadê o segundo D? Está aqui, o segundo D, está aqui. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui para vocês escreverem no grupo, porque quando eu vou dormir, para eu dormir em paz, sabe, eu fecho a enviar a, o envio de mensagem. Primeiro porque eu baixo o volume do celular, e segundo que eu posso acordar e tá aquela bagunça. Mas está aqui, tá? Então, para quem quiser entrar, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no livro e eu queria que vocês trouxerem dúvida, porque vocês já têm a atividade. Então já era para vocês terem começado a estudar, né? Aí vocês não leem nem o exercício resolvido, fica difícil. Eu não posso fazer o trabalho para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Resolvida e tem a penúltima página. Antes de começar, eu gostaria de comentar uma coisa. A gente viu a equação de Clapeyron na aula passada, PV. A gente viu, na realidade, que PV sobre T é uma constante, tá? Para os gases ideais, tá? Só que essa constante depende de duas coisas. Essa constante aqui, que eu estou colocando como K, depende do número de mols, lembrando que um mol, um mol é 6,023. Eu botei, não tinha um livro lá que estava 0,22, 0,23, qualquer coisa, tá? É igual a dizer uma dúzia. Então, um mol é uma quantidade, é um número, tá? É um número, é um número. Só é esse número aqui. Só que tem uma coisa, para o caso do carbono 12, o isótopo do carbono 12, o carbono 12 você tem praticamente um, que você pega a. Se você pegar, esse aqui é o número de Avogadro, né? Se você pegar esse número de átomos de carbono 12, você vai ter exatamente 12 gramas, tá? Carbono, carbono 12. Ou seja, um mol de carbono 12 tem 12 gramas. Então, aí você, com isso você estabelece um padrão para medir a unidade, é, uma unidade de medida, tá? E antigamente a gente chamava de átomo-grama, tá? Mas para medir a massa molecular, que vocês devem estar vendo em, em química, né? Você pega a massa do cara e divide pelo número de mols, tá? E quando você pega a massa do cara e divide pelo número de mols, você tem a massa atômica, a massa molecular, tá? A gente vai precisar disso. Só que o seguinte, veja, essa pressão, volume e temperatura é uma constante se o número de mols, que representa normalmente por N, for uma constante, ou seja, se você não enche, não aumenta o número de moléculas, de átomos ou moléculas, ou não abaixa, tá? Não modifica. Obviamente, se é uma constante, a gente pode medir que constante é essa. Então, a gente passando esse T para cá, multiplicando, e transformando esse K em N vezes a constante universal dos gases, nós vamos ter que PV é igual a N vezes R vezes a temperatura. Tá? Essa constante dos gases é, deixa eu pegar aqui o valor exato dela, ela vale 0,3.
Não, ela vale 0,082. Esse valor aqui, não no sistema internacional, é no sistema que normalmente a gente usa, 0,082, atmosfera, que é medida de pressão, porque veja só, se PV é igual a nRT, então R é igual a PV dividido por NT, né? É PV dividido por NT. Lembre-se que N é um número, tá? É o número de mols, é o número. Você pode chamar mols também, tá? Mas é um número, tá certo? Então você tem PV sobre T, tá? Então você tem aqui o R vai ser em cima vai ser P vezes V, ou seja, vai ser atmosfera vezes litro, e embaixo vai ser o número de mol, ou seja, o mol vezes você coloca Kelvin, tá? Essa temperatura, você vai se acostumar que essa temperatura a gente vai sempre analisar como uma temperatura absoluta, tá? Agora, vocês estão lembrados da aula de ontem, que eu falei que você podia realizar trabalho só com a pressão e a variação do volume, né? Você tem a variação do volume aqui, você tem o comprimento inicial, você tem o comprimento final, você tem um ΔL aqui e você tem a área. A área vezes ΔL vai dar essa área daqui. A área vezes ΔL vai ser, desculpa, vai dar esse volume, essa variação de volume daqui, tá certo? Então, pressão, como é força sobre área, e volume é igual a área vezes o comprimento, a variação do volume, eu posso dizer que é a área vezes a variação desse comprimento aqui, esse ΔL, né? Então, se eu pegar, multiplicar a pressão vezes a variação do volume, eu vou ter força sobre área, e aqui eu vou ter área vezes ΔL, tá certo? Ora, força vezes ΔL é trabalho, né? Força vezes ΔL é trabalho. Como você tinha o comprimento inicial aqui, você tem. Deixa eu. Aqui, peraí, só um minutinho. Você tem a variação do volume, que é a área vezes ΔL. Ah, sim, desculpa. Aqui, ó, a área corta com a área, então força vezes a variação do comprimento, que é trabalho. Trabalho você já viu em algum lugar que é força vezes deslocamento, ou força vezes o cosseno de θ e tal, mas para a gente não interessa. Normalmente, quando você tem uma força aqui e você quer a componente horizontal, então você multiplica F vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, porque você quer a componente horizontal, tá? Isso aqui é uma revisãozinha bem besta, rápida, tá? Mas é só para mostrar que atmosfera vezes litro é uma unidade de energia, tá? É só isso que eu quero mostrar. Ou seja, pressão vezes volume é uma unidade de energia, tá? E vamos ver se a gente prova isso. Uma atmosfera, uma atmosfera é aproximadamente 100 mil newtons, 100 mil newtons por metro quadrado, tá? Pressão é força sobre área, uma atmosfera, 100 mil newtons, dá 10 a quinta, né? 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá certo? Então, esse cara aqui fica 0,082 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Litro, um litro, você está lembrado que um litro é um decímetro cúbico e uma caixa d'água de um metro cúbico cabe 1.000 litros? Então, um litro
É 1 metro cúbico dividido por 1.000, né? Porque 1 metro cúbico não cabe 1.000 litros, né? Então, eu passei esse 1.000 para cá dividindo. Então, 1 litro é 1 metro cúbico dividido por 1.000. Então, você tem que, no lugar de 1 litro, eu posso botar 10 a menos 3 vezes metro cúbico. Tá? É isso que eu vou colocar aqui. No lugar de litro, eu vou botar 10 a menos 3 metros cúbicos. Você não precisa se preocupar com essa definição, não. Tá? Eu só estou querendo mostrar que essa parte de cima aqui é energia, é dado em joule. Tá? Aqui no embaixo continua mol Kelvin. Tá? E aqui, o que é que eu posso brincar? Se eu simplificar metro cúbico com metro quadrado, vai ser metro, né? E Newton vezes metro vai ser joule. Porque, veja só, o que é Newton? O que é um Newton? Né? Força vezes aceleração? Desculpa. O que é força vezes aceleração? O que é a força, né? Massa vezes aceleração? A força é dada em Newton, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, né? É isso? Ou seja, quilograma metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Não, quilograma metro por segundo ao quadrado é força, que é massa vezes a aceleração, tá? Se você multiplicar pela distância, fica multiplicando pelo deslocamento ainda. Aí você vai multiplicar por m aqui, né? Então vai ficar metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Então vai ficar quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é medida de energia, isso aqui é a mesma coisa de joule, tá? É como eu disse, gente, isso aqui é só uma conversa, não é nada demais não, tá? Aí veja o seguinte, o, na hora que eu fizer essa conta aqui, eu vou de 10 à quinta vezes 10 a menos 3. Ó, tá lembrado que Newton é isso aqui, ó. Se eu multiplicar por metro, eu vou ter quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a medida de energia que é dada em joule. Então aqui vai ficar 10 a segunda. 10 a segunda vezes 8,2 vai dar aproximadamente, desculpa, 10 a segunda vezes 0,082 vai ficar aproximadamente 8,2, aproximadamente, tá, gente? Porque aqui não é exatamente 100 mil newtons, não, um pouquinho mais. Joules, tá? Joules, que é medida de energia, mol vezes Kelvin, tá? Então, você vai ter duas. Pronto, aí vem o seguinte: quem quiser ficar brincando com essas unidades, fica brincando com essas unidades para passar desse tipo de unidade aqui para essa daqui. As duas são equivalentes, tá? As duas são a mesma coisa. O que eu gostaria que você entendesse aqui, esquece esses cálculos aqui todinho, que eu sei que a maioria não entendeu nada, tudo bem. Mas eu quero que você veja o seguinte, que pressão vezes volume vai te dar energia. Então, esse cara aqui, átomo, atmosfera vezes litro, apareceu Joule, tá? Apareceu Joule. Então, essa constante universal dos gases pode ser escrita dessa forma aqui, ou pode ser escrito dessa forma aqui, de acordo com a sua conveniência, tá? Se você pegar o valor exato mesmo, vai ser 8,31, alguma coisa desse tipo, porque uma atmosfera não é exatamente 100 mil newtons por metro quadrado, não. Mas dá para a gente analisar como sendo, tá? Gente, eu sei que isso aqui ficou bastante confuso, mas para o propósito do que eu quero colocar para vocês, ficou razoável. Ou seja, mostrar que essa constante universal dos gases, ela
pode ser dado em atmosfera vezes litro, que dá 0,082. Mas se eu transformar a atmosfera em 100 mil newtons por metro quadrado e litro em 10 a menos 3 metros cúbicos, eu vou ficar com 10 a segunda newton vezes metro. Newton vezes metro é joule. E 10 a segunda é 100. 0,082 vezes 100 vai dar 8,2. E no caso, newton vezes metro vai dar joule. Gente, cuidado que newton vezes metro é joule, nesse caso que a gente está vendo aqui, mas quando você tem uma grandeza que se chama torque, tá? Eu vou ter que falar sobre torque, tá? Porque alguém pode. Vamos supor que você tem uma porta aqui, tá? E você aplica uma força aqui, tá? A porta vai fechar, né? Ou vai abrir, né? Veja, embora a força seja colocada aqui, a força é uma grandeza vetorial. E aqui você tem uma distância, né? Você tem a força vezes essa distância. Força vezes distância vai te dar o torque, tá? Que a gente pode representar por essa letra aqui, que também é representado no trabalho. Na realidade, a gente representa por essa letra aqui, torque, tá? Então, o torque é medido em aqui é força vezes a distância que você está do ponto da dobradiça que você vai querer que ela dobre. Quanto mais distante, maior o torque, tá? Maior a maneira. Então, você vai ter Newton vezes metro. Tá? É diferente do Newton vezes metro que eu estou querendo considerar lá. Tá? O Newton vezes metro, o Newton, é, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, o Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Né? Se eu multiplico por metro, então Newton vezes metro aqui, ó, eu vou ter quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso daqui é Júlio, tá? Então, só uma observação para depois não aparecer um aluno dizendo aqui, pô, Newton vezes metro não é Júlio, não? Não. Se você estiver analisando a força que você precisa colocar para abrir uma porta, por exemplo, você está tendo um torque, ou seja, você vai girar. Tá? Se você tiver uma trave, colocar uma força para cá e uma força para cá, veja só que curiosidade. Se essas duas forças são iguais, a soma das forças é zero, porque elas têm a mesma intensidade e sentidos opostos, e a mesma direção e sentidos opostos, direção vertical e sentidos opostos. Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão fazer esse cara girar em torno dele próprio, tá? Então, esse cara vai ganhar uma energia cinética de rotação, tá? Então, ele vai ter uma energia cinética de rotação. Eu abri esse parênteses só porque essa parte de nomenclatura é importante. Mas, voltando ao que a gente quer colocar aqui, a gente quer colocar que essa grandeza, que é a constante universal dos gases perfeitos, pode ser escrita em atmosfera vezes litro, ou pode ser escrito em Joule simplesmente. Toda vez que você tem pressão vezes volume, você vai ter uma grandeza de energia. Tá? É por isso que a locomotiva se move, etc. E tal. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham não entendido tudo. Tá? Eu gostaria que alguns de vocês fizessem essa conta, como é que passa daqui para cá e tal. Mas é bastante simples. Tá? Uma atmosfera é isso, tá? E 1 litro é isso aqui. Tá? 1 litro é isso aqui. 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, quando você substitui, vai ficar Newton vezes metro, que não é torque. Newton vezes metro, nesse caso aqui, a gente vai substituir por Joule. Newton vezes metro, você vai ter Newton, que é quilograma metro por segundo quadrado, vezes metro, vai dar quilograma metro quadrado por segundo quadrado,
que é medida de energia. Quer ver como é medida de energia? Você tem energia cinética. Como é que você calcula? O decoreba lá, como é que você calcula a energia cinética? É um meio da massa velocidade ao quadrado, né? Ora, qual é no sistema internacional aqui? Massa é dado em quilograma, velocidade é metro por segundo. Se é ao quadrado, então vai ficar o quê? Quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. E energia não é dado em joule, então significa que quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado é dado em joule. Foi o que a gente mostrou aqui, ó. Quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, aqui, ó, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, é joule, tá certo? Beleza, gente? Então, essas duas são iguais. Agora, eu queria que vocês, eu não sei se alguém está conversando comigo aqui, deixa eu ver. Eu queria que vocês trouxessem exercícios, pessoal. Aí está com 25 alunos somente. São 25 alunos interessados. Eu conheço cada um que está assistindo. Eu, não preciso, eu fiz a chamada, não sei se vocês viram lá, a chamada de quem nunca assistiu nenhuma aula. Esses é que vão encher meu saco no final do ano, que vão exigir os direitos deles, não sei o que, aquela conversa toda. Mas eu queria que vocês trouxessem exercício. Tá? Eu resolvi um ontem, não, acho que foram 3 ontem, não foi? Vamos resolver mais um hoje. Deixa eu pegar aqui. Ainda estou procurando as questões para fazer. Não, tudo bem. Obrigado, Ana Clara, pela satisfação. Mas é o seguinte, porque se vocês não trouxerem questões para mim, na próxima aula, por exemplo, vocês não estão com dúvida. Ah, não estou com dúvida porque eu nem cheguei a ter dúvida. Sim, mas eu tenho que tocar o barco, né? Então, na próxima aula, eu vou passar para a primeira lei da termodinâmica. Tá? E porque, na realidade, eu estou querendo fazer. Como o livro está muito condensado, chega a dar pena, está muito condensado mesmo, aí eu quero fazer. Como é que se chama? Os 2 capítulos num só. Porque a segunda lei da termodinâmica, se a gente for levar mesmo a fundo, é bem interessante. Aí vai demandar um pouquinho mais de tempo. E a gente tem muita matéria para ver o segundo ano, porque a gente vai entrar em ótica, ótica geométrica, vai entrar em ondas, eu acho, também, tá? Movimento harmônico simples, essas coisas todas. Então vamos lá. É, aula 5 dos segundos. Deixa eu ver aqui qual é a questão. É essa daqui. Essa daqui a gente já resolveu esses dois, não foi? A gente já resolveu essa questão 2, né? Não é isso? Acho que sim. Vamos resolver agora a questão 3, tá? Então, deixa eu botar o complemento dela aqui embaixo. É a questão resolvida, porque eu estou dando as questões propostas para vocês. Se bem que eu vou fazer uma listinha para vocês, tá? Vou fazer uma listinha para vocês, mas eu estava querendo que vocês fizessem as questões propostas, já tem a resposta no livro, aí vocês vão corrigir o livro, ver se o livro está certo ou está errado e tal. Vamos lá, gente. Então, vamos pegar a questão 3, vamos conversar. Lembre-se que a aula da gente é sempre uma conversa, tá? Um equipamento formado por um cilindro contém a massa de gás de 27 graus Celsius. Aí você faz o quê? Você já suspeita, né? Temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273, né? Se você tem 27, a temperatura em Kelvin sempre está defasada, 273 graus, né? Se você basta somar, né? Então a temperatura em Kelvin vai ser 27 graus mais 273, né? O cara sempre bota um número bonitinho assim, que dá 300, essa conta dá 300.
É porque 27 está dentro do universo da gente. A gente sabe que é 27 graus Celsius. Mas a gente não sabe que danado é 273, menos 273 graus Celsius. Tá? A gente não sabe, chega a zero lá, a física modifica um pouco. Tá? Não é exatamente o que a gente pensa. Então vamos lá. Perfeitamente encaixada no cilindro há um êmbolo de massa desprezível. Então está aqui. Ó. Você está aqui, deixa eu botar outra cor. O que está acontecendo é o seguinte: o camarada colocou um êmbolo de massa desprezível. O que ele quer dizer com isso? Que a pressão atmosférica que tem, tá, porque aqui está pressão atmosférica, né? A não ser que ele esteja na Lua, que aí não tem pressão nenhuma. Mas a pressão atmosférica é de 1 atm, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. Né? Quando ele esquentar, como a pressão não está variando, o que é que vai variar? O volume. Né? Você não tem PV, é uma constante, né? É igual a PV sobre T, né? P0, V0, T0, né? Se a pressão não muda, eu posso simplificar. Então, V sobre T é V sobre T, temperatura absoluta. Então, se a temperatura absoluta subiu, é porque o volume subiu e essa fração continua a mesma, que é uma constante, tá? Beleza? Então, vamos voltar para lá. É perfeitamente encaixado no cilindro há um êmbolo de massa. Não, de massa não desprezível, desculpa, gente. De massa não desprezível. Isso aqui é a pessoa não saber ler, né? De massa não desprezível. Quando ele coloca massa não desprezível, não tem nada de mais, não, tá? Porque, veja o seguinte: como a massa é não desprezível, significa que existe uma força aqui, porque não tem a massa. Se tem a massa, tem uma força, porque é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, fora a atmosfera da Terra, você ainda vai ter uma pressão exercida pela massa do êmbolo sobre essa área, tá certo? É isso que ele quis dizer, a massa não desprezível. Tá? Desliza livremente. Então, veja o seguinte: a massa é não desprezível, mas ela é constante. A pressão é constante. Por que a pressão é constante? Porque a massa do êmbolo não mudou. Então, a força com que o êmbolo está exercendo aqui sobre a área não mudou. A pressão atmosférica também não mudou. Então, significa que eu posso simplesmente cortar essa pressão com essa pressão, porque a pressão não mudou. Já que a massa do êmbolo não mudou, a pressão exercida pelo êmbolo, por essa partezinha que fecha, né, não muda a força sobre a área, mas a pressão atmosférica. Tudo bem. Aumenta e eleva-se a temperatura do gás até 77, que é uma temperatura que você tem que desconfiar também, né? 77 mais 273 vai dar quanto? 200, 350? Não sei. 3, 3 mais 7 dá 0, 14 dá 5, 350. 350 Kelvin. Então foi de 300 para 350 Kelvin. Né? Aí ele começa com B já, né? E observa essa elevação do êmbolo. Poxa, ele já começa com B? A temperatura inicial do gás é 300, aumentou 350, variando, portanto, 16,7%. A gente vai ver isso daqui a pouco. A variação percentual do gás é de 16,7%, pois numa transformação isobárica o volume se mantém diretamente proporcional à temperatura absoluta. Oxente, e cadê a letra A? Ele começou com. Estão vendo aqui no livro? Professor, tá Pois logo não. embaixo, no terceiro. Tem uma setinha vermelha apontando.
Ah, tem uma fotinha vermelha. Ah, tá aqui. Ah, tá. É porque eu estou numa página. Obrigado, meu filho, obrigado. Nada. Tem uma página. Desculpa, deixa eu botar outra cor. É porque são duas páginas, né? Eu tava, ele aponta para cá, né? Então vamos lá. Então vamos resolver a letra A primeiro, tá? Embora já esteja resolvido, né? Tira um pouquinho a emoção, mas vai fazer o quê? Mas eu estou esperando vocês fazerem as questões e trazerem dúvidas para mim. Eu estou esperando, gente. Tá? Eu não posso fazer o trabalho sozinho. Não sou eu que vou passar no vestibular, são vocês. Né? O vestibular que eu passei, minha filha, era tão fácil. Há 50 anos atrás, 50 não, 40, né? 40 não, 30, né? Sei lá. Eu esqueci até a minha idade. Nós estou com 60. Há 40 anos atrás, 42 anos atrás, o vestibular era fácil demais. Uma das perguntas de física foi se anos-luz era medida de tempo, de distância, de não sei o quê. Bem, letra A. Qual o tipo provável de transformação gasosa ocorrida? Bem, veja o seguinte: por tudo que ele colocou aqui, não chega a ser provável, né? Essa transformação é quando você transforma os estados do gás, né? Você não está transformando a pressão, por quê? Porque a pressão atmosférica não está mudando, nem a força exercida pelo êmbolo aqui está mudando, já que a massa dele não está mudando. Embora a massa possa estar aumentando de tamanho. Por exemplo, ele bota aqui provável, sabe por quê? Porque, na realidade, esse invólucro aqui, tudo, quando você esquenta, aumentaria de tamanho. Então, essa área aumentaria de tamanho, né? Vamos ser realistas, física não é uma coisa exata assim como matemática, né? Então, provável. Que tipo de transformação? Isobárica, né? Isobárica, porque iso é o mesmo e bárica é pressão. Então, é uma transformação isobárica, tá? Acho que não tem ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora ele pergunta qual a porcentagem. Aí você tem que saber o que é porcentagem, né? Tem que saber o que é porcentagem. Ele colocou aqui, ele colocou aqui 300 está para 100%, assim como 350 está para X%. Eu não gosto dessa nomenclatura, não, tá? Eu não gosto dessa nomenclatura. Eu vou colocar da maneira que eu entendo, mas eu não vou condenar se você fizer dessa forma aqui, tá bom? Quando você quer saber qual o porcento que alguma coisa subiu, é assim, ó. Veja só, é o tal negócio. Se você tem um tipo de raciocínio, pense de outra forma que você pode ser que se dê bem, tá certo? O que é que significa aumento percentual? O que é que significa 1? 1 significa 100%. Porque por cento não significa nada mais do que por 100. Então, 100% é 100%. 100 por 100, que é igual a 1, tá certo? Então, quando o cara passa, quando o numerador passa de 100, vamos botar uma divisão aqui que seja 121 dividido por 100. 121 dividido por 100 é 1,21, concorda? É 1,21. Isso é igual a 1 mais 0,21, concorda? Então, esse 1 aqui é meu 100%. E esse 0,21 é o quanto aumentou, que eu posso escrever como 21 dividido por 100, ou 21%. Tá? Então, aqui, ó, 121%, 121% significa que você tinha seus 100% e aumentou mais 21%. Então, por que você não pega logo os 350 e divide por 300? É muito mais fácil, tá? É muito mais fácil, porque quando você divide 350 dividido por 100, primeiro, isso aqui é uma fração imprópria.
que significa uma fração imprópria? Uma fração imprópria significa que ela é maior do que a unidade. Né? Então, eu vou fazer aqui na calculadora, você tem aqui 350 dividido por 300, né? Dá 1,16666. 1, essa conta aqui dá 1,1. Foi isso, né? 666. Isso aqui, barrinha, porque é uma. Então é o seguinte: esse 1 é o seu porcento. E esse 0,16 é o quanto aumentou, entendeu? Esse é o seu 100%. E esse aqui vai ser 16%, 16 dividido por 100. Tá? Então, quando você quer aumentar, é muito mais fácil você pegar e simplesmente dividir os números, tá? Do que fazer essa regra de 3 aqui que ele fez. Mas eu não condeno se você fizer, porque tem gente que vai sempre através de regrinha. Só que, às vezes, a regrinha não dá certo, né? 300 corresponde a 100%, então 300 corresponde à unidade. 350 corresponde a quantos por cento? Lógico. Eu não preciso botar esse por cento que está aqui, tá? Porque esse x já está embutido por cento. Então, você vai ter x vai ser igual a. Vê uma coisa ridícula aqui. 100% é 1. 300 está para 1. 100% é 100 sobre 100, é 1. Então, é 350 vezes 1, que é 350, né? 350 vezes 1, mas muita gente bota 350 vezes 100%. Tá? 100% é 1, 100 sobre 100, entendeu? Que não é necessário, dividido por 300. Tá? Então, quando você fizer essa conta, vai dar 116. Alguém está com o microfone aberto. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só ver quem está com o microfone aberto. Professor, Ué, Ana, fala. desculpa, professor, não vi que meu áudio estava ligado. Não, tudo bem, sem problema. Tá certo, gente? Então, agora, 116% é quanto a mais do que 100%? 16%. Foi o que. Não foi a resposta dele. Vamos ver qual foi a pergunta. Qual a porcentagem de aumento do volume? A porcentagem de aumento de volume não foi 116%. A porcentagem de aumento de volume foi 16%. Ele aumentou 16%. Ele aumentou 50 graus Celsius, 50 Kelvin, né? Que é a mesma coisa de 50 graus Celsius, mas a gente está analisando em Kelvin. Ele aumentou para 350 e são 300. Ele não teve um aumento de 116%. Veja só, gente. É porque o livro está errado. Porque todo mundo está errado. É um negócio sério. O que significaria um aumento de 116%? Significaria, vou aumentar. Isso aqui eu tenho que colocar, porque o livro argumenta errado e quer que vocês aprendam. Vocês não vão aprender nada. O 116%. O que significa 116%? Ora, o 300 é o que significa 1. Se eu vou aumentar 116%, significa que eu vou somar mais 116%, que é 1,16. Tá? Então, se eu vou aumentar, por exemplo, eu vou botar bem simples. Você tem 300. Eu quero aumentar 100%. Você concorda que 300 vai para 600? Você não aumentou 100%? Entendeu? Você não aumentou 100%? Então, de 300, se você tiver um aumento de 100%, você vai para 600. Ou não aumentou 100%, significa o dobro, entendeu?
O aumento de 100% é o que você tinha, mais o quanto você aumentou. É os 100% que você tinha, mais 100%. Vai dobrar o valor, entendeu? Então, se ele disser que houve um aumento de 116%, foi para 650 Kelvin, entendeu? A nomenclatura está totalmente errada. O aumento foi de aumentou zero, desculpa, 16%. Aumentou 16%. Não aumentou. A maçã teve um aumento de 20%. Ora, se a maçã custava 100, agora vai custar 120, não é isso? A maçã teve um aumento de 20%. Aumentou 20%. Você não diz que a maçã aumentou 120%. Se você disser que a maçã aumentou 120%, significa que você tinha maçã que custava 100, você aumentou 120%, então você aumentou mais 100 e mais 20, entendeu? Ou seja, a maçã agora vai custar R$ 220, entendeu? Se você falar que a maçã aumentou 120%, vai dar 220 o preço da maçã. Se você falar que ela aumentou 20%, ela vai para 120, não é assim? Você está acostumado a isso. Você não concorda comigo? Veja, se você tem um negócio que custa 100, se aumentar 20%, não vai para 120? Ela não vai para 20. Aumentou 20%, então ela vai para R$ 20. Não, não vai. Ela vai aumentar 20%, então ela vai para 120. Então, se você falar que aumentou 120%, obviamente vai aumentar mais do que 20%, né? Vai aumentar 100% mais 20%. Vai para R$ 220, entendeu? Então, voltando lá para. É uma questão de nomenclatura, mas vocês devem acompanhar, tá? Certo? Gente, para finalizar, vamos ver se. Aqui, ó. Ele falou a variação percentual do gás, aqui ele acertou. A variação percentual do gás, a variação foi de 16,7%. Muito bem. Mas o aumento percentual não é de 116%, tá certo? 116% é o volume final que ele ficou, e não o aumento, tá? Beleza, gente? Então vamos pegar outra questão, que eu vou pegar outra questão para vocês, tá? Eu quero que vocês peguem as questões para mim, tá, gente? Estudem o assunto até quinta-feira, tire um tempinho para estudar. Deixa eu pegar a última questão. Vamos pegar a última questão aqui. A R4. Vamos pegar a R4. Depois a gente finalizar a aula, tá? Lembrando que eu quero que vocês tragam as questões para mim, tá, gente? É muito importante que vocês tragam. Deixa eu ver qual é. Essa aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tentar resolver essa junto. Deixa eu recortar aqui, só para a gente não ver a resposta logo, para não perder a graça. Deixa eu cortar isso aqui. Vou passar para o lado de cá. Estou sem espaço no quadro. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aumentar mais. Deixa eu aumentar mais. Vamos lá. Então vamos lá, todo mundo lendo comigo, vamos tentar resolver essa questão junto, tá?
em um laboratório de física, realizando um experimento com gases, um físico precisa determinar o volume do recipiente que deve ser utilizado para armazenar certa massa de gás a temperatura de 127 graus Celsius. Aí você já suspeita, né? Que a temperatura em graus Celsius mais 273. Aí deu. Ah, não, 127 graus Celsius não vai dar muita. Bem, mas vamos calcular aqui. 127 graus Celsius, quanto é em Kelvin, tá? Vai dar 7 mais 7, 14, vai 1, vai dar 5, né? 2 mais 2 dá 4, e 1, 5, 254 Kelvin, é isso? Gente, não me deixem errar, não. Vocês me deixaram errar. É 273 que eu tenho que somar. Quem tivesse me corrigido agora, ganharia um ponto. Um ponto não, eu passo até. 273 mais 127, né? Tá tudo errado aqui para ele. Deixa eu começar tudo de novo. Faz de conta que eu não falei nada, tá? Rebobinando. A temperatura deve ser utilizada para armazenar certa massa de gás. Essa temperatura vai ser a temperatura final, né? Vai ser 127 graus Celsius mais 273, né? 273, certo? Professor, licença. Pois não. Só uma dúvida. Por que a gente está usando 273? Porque é o seguinte, veja, a escala Celsius não serve para a gente porque é uma escala relativa, não é uma escala absoluta. O que significa a escala relativa? O 0 graus Celsius, não é zero. Existe grau de agitação térmica e você pode dobrar. Se você dobrar essa temperatura, zero vezes qualquer coisa não seria zero, mas ela não é relativa porque ela não começou do zero absoluto, tá? Já existe grau de agitação, então você pode dobrar. Então essa escala não serve para a gente. É a escala em graus Celsius, tá certo? A escala que a gente vai utilizar é uma escala que vem do zero absoluto, ou seja, é do zero onde não teria agitação térmica nenhuma. É do zero onde o volume não seria nenhum, etc. e tal. Lógico que isso é tudo. Na prática, a gente nem consegue chegar. Mas se você for baixando a temperatura, você concorda que em graus Celsius você consegue baixar a temperatura? Você consegue, no congelador, é menos 18, etc. e tal. A temperatura mínima possível no universo é aproximadamente menos 273 graus Celsius, entendeu? Menos 273 graus Celsius. Isso é o que eu chamo de zero Kelvin. Essa é a temperatura que eu vou usar, absoluta. Então, veja, esse cara aqui eu posso dobrar 273, aqui, ó. Porque aqui, quando sobe 1 grau, aqui também sobe. O tamanho do Kelvin é igual ao tamanho do Celsius. Eles sobem iguaizinhos, tá? Só que estão defasados. Esse começou do zero real. O dobro de 1 é 2. Aqui o dobro de zero, sabe quanto é o dobro de zero? Eu vou te dizer. Se você dobrar de 0 para 273, você vai para onde? Você vai para 546 Kelvin, concorda? O dobro de 273 Kelvin é 546 Kelvin, entendeu? Agora, o dobro de 0 graus Celsius, quanto é? É zero? Não. Ele vai vir para cá também. O grau de agitação térmica dobrou também. Ora, se daqui para cá eu aumentei 273, para eu dobrar, eu vou aumentar 273 graus Celsius. Então, veja, uma escala é defasada da outra de 273 graus. Vê, a temperatura absoluta é a temperatura em graus Celsius mais 273. Veja se não é. Quando a temperatura era zero, se você colocar zero aqui,
A temperatura em Kelvin é 273. 0 mais 273 é 273, não é isso? Quando for menos 273, menos 273, mais 273, dá zero, concorda? Aqui, essa temperatura, ó, 273 Celsius, vai ser quantos Kelvin? 273 mais 273. Realmente, agora dobrou. Agora dobrou. 200, é duas vezes 273, que dá 546, entendeu? Então, as contas. Desculpa, gente. As contas que a gente vai fazer só podem ser na escala absoluta, entendeu? Porque o dobro de 273 é 546. Mas se você pegar a escala relativa, você se lasca, porque o dobro de zero não é zero. O dobro de zero vai ser 273 graus Celsius. Como é que você faz esse cálculo? Você tem que passar para a escala absoluta e trabalhar nela, aí você faz o cálculo, entendeu? Então, Ah, toda vez que você. Entendeu, minha filha? Toda vez que o cara te dá na escala relativa 27 graus Celsius, toda vez que o cara 27 graus Celsius, 27 graus Celsius, 27 graus Celsius é um cara que está por aqui. É um cara que está por aqui. 27 graus Celsius. Ora, 27 graus Celsius é uma agitação grande ou pequena? É muito grande se você comparar que você partiu daqui de baixo, entendeu? Até aqui. Para chegar aqui, você teve que aumentar 300 graus Celsius, a partir do zero absoluto, entendeu? Então, 27 graus Celsius na absoluta dá exatamente 300 Kelvin. Eu não preciso verificar o quanto é que aumentou, entendeu? Eu já passo para a absoluta, aí eu posso trabalhar. Então, quando o cara me diz 27 graus Celsius, eu já somo com 273 para saber quanto é a temperatura real dele, que é a temperatura em Kelvin, entendeu? Aí sim. Quanto é 2T? 2T vai ser 600. Entendeu? Agora, se eu perguntar 27 graus Celsius, qual é o dobro de 27 graus Celsius? Você se lá, não pode, você não consegue calcular, porque é uma escala relativa. 27 graus Celsius não é 27 graus Celsius, porque ela não começou do zero absoluto. Ela começou aqui no meio, entendeu? Então, 27 graus Celsius só subiu isso. Mas, na realidade, ela subiu isso aqui tudinho, entendeu? É um grau de agitação térmica muito grande, tá? Então, a gente só pode usar a escala absoluta. Beleza? Quem foi que perguntou? Ana Clara. Oi, Ana Clara, um ponto para você de participação, tá? Tá, Me obrigada. lembre, tá? Um ponto na prova, um ponto na prova. Não faz muita diferença, não, porque todos que estão aqui vão tirar 10, né? Aí não faz muita diferença, não. Mas, de qualquer forma. Aí vamos somar aqui, ó. Ele falou que a temperatura final é 127 graus Celsius. 127 graus Celsius é 127 graus Celsius? Não. Como o tamanho de graus Celsius é o mesmo tamanho de Kelvin, eu tenho que somar 273 que o cara está esquecendo lá. O cara está esquecendo que 127 é temperatura altíssima, se comparar com zero absoluto. Então, 3 mais 7 dá 10, vai 1. 7 mais 2 dá 9. E 1, 10, vai 1. 2 mais 1, 3. E 1, 4. Dá 400 Kelvin. Essa temperatura aqui, na realidade, é 400, não é 127. Beleza? E a temperatura inicial do cara, ele falou que inicialmente ele estava a 27 graus Celsius. Ora, 27 graus Celsius não é 27, você também tem que somar com 273, que vai dar 300, que a gente já viu, a gente está careca de saber. Tá? Você somar isso aqui, entendeu? Então a gente tem que sempre trabalhar com a temperatura absoluta e não a temperatura relativa. Gente, só está faltando 2 minutos, talvez eu deixe para a próxima aula. Vamos lá, inicialmente o gás, é porque vocês têm que assinar, o gás está na temperatura isso aqui, e ocupa o volume inicial. Então, ele tem um volume inicial de 30,75 litros. Então, esse é o volume inicial.
considerando que o experimento seja realizado a pressão constante. Então, a pressão está constante, dane-se a pressão, né? A pressão constante é 1,2 atmosfera. Pressão constante, 1,2 atmosfera. E a constante dos gases universal, ele dá que R é igual a 0,082. É interessante essas unidades, viu? Atmosfera, aqui está em atmosfera, então está de beleza. Vezes litro, aqui está em litro, então está de beleza. Mol, que não vai interferir muito, porque eu acho que não vai mudar no mol. E Kelvin, que é a temperatura que a gente está, a unidade que a gente está usando. Aí ele pergunta: qual deve ser o volume do recipiente para conter a massa de 120, 127 graus Celsius? Qual deve ser o volume? Veja só, você pode calcular de cabeça. Você pode calcular de cabeça. Porque, veja, se a pressão travou, o aumento percentual vai ser de 400 sobre 300, entendeu? Então dá 4 sobre 3. Isso daqui vai dar 4 sobre 3 é a mesma coisa de 3 sobre 3 mais 1 sobre 3. Isso é 4 sobre 3, tá? Isso aqui é 100% e aqui dá 3%, dá 3 dividido por 9, dá 3 dividido por 9, dá 0,333, mais 33%. 33%. Vai aumentar 33%. Então, isso aqui é porque você dá para calcular de cabeça. Agora ele pergunta qual o número de mols, tudo bem. Mas vamos fazer devagarinho, porque fazendo assim é a maneira de você raciocinar. Você não acabou de raciocinar que o aumento percentual bastava pegar, no caso aqui, a temperatura final e dividir pela temperatura inicial, né? Mas a gente pode fazer. Como a pressão não varia, o volume é diretamente proporcional à temperatura, né? Então, V0 sobre T0 é igual a V sobre T, né? Então, você vai ter V0 é qualquer coisa, 30,75, que seja, sobre a temperatura inicial, que é 300, né? 300 é igual ao volume final sobre a temperatura final, que é 400. Está vendo que esses 400 aqui vai passar para lá multiplicando? Ó? Esses 400 aqui vai passar para cá para cima multiplicando, não é isso? Então, você vai ter que o volume final vai ser 400, que passou aqui para cima, dividido por 300, que é o denominador, vezes 30,75. Entendeu? Aqui, ó, os 400 sobre 300. É os 100% mais 33%. Mas se você fizer essa conta, vai dar lá qualquer valor lá. Deixa eu fazer aqui na calculadora só para a gente ter resultado. Eita, gente, eu estou invadindo um minuto aqui. 400 é dividido 4 sobre 3, né? 1,333333, 100% mais 33%, vezes 30,75. Então, vai dar 41 litros o volume final. Tá? O volume final, 41 litros. E a outra a gente vai deixar para a próxima aula. E vamos ver se bate com o que o cara colocou aqui, 41 litros. A resposta do cara, 41 litros. Tá? Beleza, gente? Mas eu gostaria de sempre botar você para raciocinar diferente, tá? Se você pegasse os 400 e dividisse por 300, você já teria o percentual que aumentado, os 100%, que é os 300, mais 100 sobre 300, que é os 33%, tá? Então, se você pegar... gente, deixa eu invadir só um pouquinho o horário. Se você pegar 100% é 300, tá certo? Equivale a 300, né? E 33%, o que é 33% de 300? 33% de 300 é 300 vezes
0,33333. Dá 999, dá 100 mais ou menos, né? Então dá 100, né? Dá 100, né? Muito bem. Aí você tinha o, o litro, que era 30, 30,75, tá certo? 30,75 é o seu 100%, mas você vai aumentar mais 33%. Então, quanto é de 33% de 30,75? 30,75 vezes 0,33333 dá 10,25. Dá 10,25. Ora, se você somar aqui, dá exatamente 41. Tá? Aí está a mágica, gente, se você raciocinar. Esse tipo de raciocínio, eu sei que no início vocês estão enferrujados, é difícil você raciocinar dessa forma, tá? Mas no vestibular, que você tem 2 minutos para resolver uma prova, você tem que ter um pensamento diferente. Não pode ficar fazendo cálculo devagarinho, não sei o quê, que acaba a prova e você está numa conta só, tá certo, gente? Espero que vocês entendam a maneira, porque eu estou com 30 alunos aqui, mas são alunos diferenciados, né? Vocês são alunos diferenciados que estão atrás, tá certo? Então eu espero que tenha contribuído para o seu tipo de raciocínio. Então coloque agora, por favor, o nome e a turma. Obrigado, gente. Desculpa ter invadido 5 minutos do tempo de vocês, tá? Pessoal, é como eu falei, esse material é muito básico, tá? Então, quem tiver interesse de ter um curso extra, entra no reservado, porque às vezes a pessoa tem vergonha de entrar no público, né? Entra no reservado, tá? Gustavo Brito, bom dia, Gustavo Brito, tudo bem? Tchau, professor. Tenha um bom Tchau. dia. Bom dia, Ana Clara, obrigado. Obrigado pela pergunta também. Gente, vamos assinando aí para mim poder interromper a gravação. Falta mais alguém assinar? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Traga um problema, tá? Traga um problema. Maria Eduarda tá me devendo uns probleminhas aí bons, viu? Que eu tirou 4, não valeu nada, né? Que você tirou 10, ficou com 10 do mesmo jeito, né? Estás aí ou estás, já está rindo, né? Eu não tenho, mas teve muita gente que eu ajeitei a nota, viu? Eu ajeitei a nota de muita gente para trás, viu? Porque eu fui analisar o seguinte: se você quiser, deixa eu parar a gravação. Deixa eu parar a gravação, porque isso aqui não.